Olá, amigos queridos. Vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade de aprendizado, de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoai nossas dívidas, como também devemos perdoar aquele que nos deve. Não nos deixe cairmos em tentações e livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja com a graça de Deus. Bem, amigos, hoje nós daremos início ao capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec, cujo título é Bem-aventurados os puros de coração. E os subtítulos: Deixai vir a minhas criancinhas, pecado por pensamento, adultério, verdadeira pureza, mãos não lavadas, escândalos. Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a, e instruções dos Espíritos. Deixai vir a minhas criancinhas, e bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Então vamos lá, iniciar pelo primeiro subtítulo, né? Deixai vir a mim as criancinhas. Aqui a gente precisa entender pelo título que Jesus, quando coloca isso, está falando da simplicidade da criança, né? Que busca sempre aprender, que é o que vimos no capítulo anterior. Que não tem o orgulho arraigado, grudado nela, como se soubesse de tudo. Então vamos à leitura. Deixai vir a mim as criancinhas, bem-aventurados puros do coração, pois verão a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Apresentaram a Jesus então umas criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que se apresentavam, Jesus, vendo isso, repreendeu-os e lhes disse: Deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, pois o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E tendo-as abraçado, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Marcos, capítulo 10, versículo de 13 a 16. Vamos ver o que podemos entender, né? Muitas das vezes esse bem-aventurados puros de coração também quer dizer bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Existe algumas passagens que é colocada assim. E limpos por quê? Limpos do mal, porque o mal existe em nós e nós estamos aqui encarnados nesse planeta lutando contra ele, né? Contra esse mal. Quando nós temos um pensamento difícil, se nós fizermos a oração pedindo a Deus para nos livrar desse pensamento, nós estamos nos limpando o nosso coração. É nesse sentido que muitas vezes é colocado bem-aventurados os limpos de coração. Os puros de coração, limpos de coração, já não tem mais coisas ruins nos pensamentos deles. Que é bem diferente da gente, né? Que ainda, se estamos aqui, é porque não estamos totalmente limpos, com o coração sem maldade, né? E o que está com esses já considerado limpos de coração é a pureza, eles estão totalmente puros. São os espíritos purificados, são limpos de imperfeições. É uma limpeza diferente da limpeza do banho, da água, do sabonete. É aquela limpeza mais profunda que nós temos que fazer vindo de dentro para fora. Lá que exige a mudança e como é difícil.
Estamos estudando, estamos aprendendo, porém sabemos o quanto é difícil. Aí, deixar vir a mim as crianças. Não é no sentido fisiológico da criança em si, mas na atitude simples, humilde da criança, que não sabe nada e que vai atrás das respostas para os seus porquês, né? Ela sabe que precisa aprender tudo. A criancinha ali, quando começa a falar, balbuciar as primeiras palavras, ela já começa a perguntar, a querer saber, e se cai, levanta e tenta de novo, cai, levanta e tenta de novo. É dessa simplicidade que Jesus nos fala, da simplicidade da criança, de irmos atrás, de buscarmos, nos melhorarmos. E assim como não é fácil para a criança que está aprendendo a andar, cair, levantar, às vezes rala o joelhinho, para nós também não é fácil. Essa limpeza interna que exige esforço, resignação, é mudar hábitos, é mudar conceitos e preconceitos que nós trazemos arraigados dentro de nós por séculos e séculos, né? Mas continuemos. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e humildade. Ela exclui todo pensamento egoísta e orgulhoso. É por isso que Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como a tinha tomado É por isso que Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como a tinha tomado para o da humildade. O que nós devemos lembrar aqui? A gente já ouviu tantas vezes, né, que a criança até os 7 anos é como um ser puro. Na igreja católica que eu frequentava, falavam-se que a criança até os 7 anos é um anjo, ainda é um anjinho. Por quê? Porque ela está, a gente sabe pelo Espiritismo, isso não foi na igreja, foi no Espiritismo que eu aprendi, que ela está com a sua personalidade ainda adormecida, onde não aparece o que ela carregou de outros tempos, né? Ela está ali como um CD virgem, aquilo, quando usava CD, hoje em dia já é difícil, que está limpo, puro, e que a gente coloca ali aquilo que gosta, aquilo que acha que gosta de ouvir, no caso do CD. E na criança é o momento que nós temos ali para ajudá-la a se livrar das marcas que pode ter trazido de outros tempos. Aos pais cabe a responsabilidade de ensinar coisas boas, novos ensinamentos morais, para que a criança vá ali mudando, percebendo como é esse lado, porque depois dos 7 anos, né, ela já vai ter um pouquinho ali da personalidade dela. Aos 7 anos, o perispírito já está todo ali e começa a aparecer os resquícios da personalidade do indivíduo que está ali naquele corpinho infantil, naquela criancinha. Por exemplo, minha neta, a Sarinha, está agora com 5 aninhos, 5 e pouquinho. Ainda há tempo de nós irmos ensinando a ela coisas boas, tal, porque a gente percebe em algumas atitudes umas coisinhas difíceis. Então cabe aos pais, aos avós, ela mora conosco, né? Com a minha filha, comigo, com o avô, já irmos percebendo isso e buscando ensinar tudo que é bom. Por quê? Porque aos 14 a glândula pineal já está ali, ativa, e começa a vir mais os instintos, né? Aqueles registros que estão gravados de vidas passadas. E então é isso que a gente pode perceber quando Jesus fala das crianças na primeira infância, até os 7 anos. Deixai vir a mim as crianças, com essa humildade, com essa simplicidade,
Mas aí, aproveitando o gancho, eu já aproveitei para falar dessas idades até os 7 anos, porque quem aí estiver ouvindo e tiver uma criancinha ainda pequena, é a hora de ensinarmos com todo amor e carinho e respeito que esse ser infantil, mas que pode ser um espírito muito mais velho que a gente, de milênios, vai saber, precisa ali aprender nessa encarnação. E se estão conosco, é porque muito podemos auxiliá-los e aprender com eles, né? Continuemos. Esta comparação poderia parecer injusta se considerássemos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz ao renascer para a vida corporal as imperfeições, das quais não se liberou nas existências anteriores. Somente um espírito que tivesse atingido a perfeição poderia nos dar o modelo da verdadeira pureza, mas ela é exata do ponto de vista da vida presente, pois a criança, não podendo ainda manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e candura. Além do que, Jesus não diz de uma maneira categórica e absoluta que o reino de Deus é para elas, mas sim para aqueles que se lhes assemelham, para aqueles que se portam, como se fossem crianças. Uma vez que o espírito da criança já viveu outras encarnações, por que não se mostra desde o nascimento como é? Tudo é sabedoria da obra de Deus, Porque às vezes a gente fica, meus amigos, perguntando, mas se já viveu outra encarnação, então por que assim que aprende a andar, falar, já não se mostra como é? Aí entra a sabedoria de Deus. Vamos continuar a leitura. A criança tem necessidade de cuidados delicados que somente a ternura maternal pode lhe dar, e essa ternura se torna mais necessária diante da fraqueza e ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e não é? E é preciso que seja assim para cativar sua solicitude. Ela não teria o mesmo devotamento se no lugar da graça ingênua sentisse sob traços infantis um caráter viril e as ideias de um adulto, e muito menos se conhecesse seu passado. Aqui, meus amigos, nós vemos como Deus é misericordioso, nos dando a bênção do esquecimento e a oportunidade de recebermos como filhos, filhas, crianças pequenas, frágeis, dependentes de adultos, e assim alimentarmos o grande amor, esse grande amor que quem é mãe sabe, quem é pai, que sentimos pelos filhos, e ainda temos a oportunidade de colocarmos bons ensinamentos para esse ser tão amado, para que aprenda, para que haja no bem, para que saiba desenvolver o amor. Isso antes que apareça ali aqueles traços, que ficaram gravados lá do seu caráter de outros tempos. Então Deus é tão bom, tão misericordioso, que faz isso, nos dá essa oportunidade de receber esses filhos terrenos, gerados como uma figura tão meiga que vai crescendo, e nós vamos tendo a oportunidade de auxiliá-los, de mostrar, os caminhos e como seguir. Vamos continuar. Aliás, é preciso que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, assim como vemos nas crianças precoces. É por isso que na proximidade da encarnação, o espírito, entrando em perturbação, perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando durante um certo tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as suas capacidades permanecem adormecidas. Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e fazê-lo esquecer
em sua nova existência terrena as coisas que pudessem atrapalhá-lo. Entretanto, seu passado reage sobre ele e, desse modo, renasce para uma vida maior, mais forte moral e intelectualmente, sustentando e acompanhado pela intuição que conserva da experiência adquirida. Bem, aqui nós temos duas coisinhas para nós prestarmos bastante atenção. Que no processo do reencarne, né, esse processo todo, o espírito, antes de reencarnar, ele vai esquecendo, né, as lembranças que ele traz ali, vai ficando adormecido, para que quando ele reencarne, ele tenha também a dádiva do esquecimento, para que possa ser um novo ser, onde possa acolher os ensinamentos, né? E também depois nós vimos que na intuição ele já carrega tudo o que aprendeu anteriormente. É o que aprendeu lá anteriormente, em outra vida, que eu quero dizer. Mas ele nasce mais forte. Por quê? Porque ele traz o que aprendeu de bom ou ruim. Mas nós, né? Nós temos a chance de recomeçar melhores do que antes. Porque se a cada encarnação nós estamos aprendendo um pouquinho para nos melhorarmos, então é sinal que aprendemos um pouquinho na última e podemos trazer sempre algo de melhor do que quando partirmos daqui. E que façamos o mesmo nesse momento. Aprendamos para chegar lá um pouquinho melhor e ao retornar estejamos um pouco melhor, moralmente, claro. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente seu impulso à medida que se desenvolvem os órgãos. Bem, aqui nós vemos o seguinte, quando ele fala isso, né? Que as ideias retomam conforme ali os órgãos vão crescendo, né? Vão se desenvolvendo. O que quer dizer? O corpo vai se desenvolvendo e com isso vai se desenvolvendo também o perispírito, que estará completo aos 7 anos. É a hora dos pais começarem a observar as tendências das crianças. Isso se já não apareceu um pouquinho anteriormente, para auxiliá-la, para fazê-la perseverar no que é bom e desviar das imperfeições. Daí é a chance que temos. Se observar que a criança ali chegou aos 7 anos, começa a brigar, a ser egoísta, achar que tudo é dela, é hora de ensinar a dividir. Se é orgulhosa, se acha melhor que todas as outras amiguinhas ou amiguinhos de sala, das brincadeiras, é hora de ensinar a ter humildade e assim por diante. Tentar ao máximo corrigir o que é necessário antes dos 14 anos, quando ainda dá para fazer essa correção, mas é bem mais difícil depois, né, na fase da adolescência, então é bom começar logo. Algumas crianças até começam com algumas tendências que a gente vê antes dos 7 ali, mas são coisas simples, mais fáceis, e depois a gente começa a perceber melhor, então a gente tem esse tempo de ir aprendendo no dia a dia com esse ser que amamos tanto para auxiliá-los, né? Ensinar e aprender é algo para a vida toda, mas quanto mais velho formos, ou quanto mais velha for a criança for ficando maiorzinha, maior o trabalho de reeducá-la, não é isso? Então, vamos ficar atentos, né? Nós que temos crianças em casa. Quem não tem em casa sempre tem um neto, sobrinho, que dá para observar e numa conversa informal ajudar aquela mãezinha que por vezes passa ali sem perceber o que pode fazer de uma forma doce, mansa, calma, sem apontar o dedo e culpar, né? Porque não é esse o objetivo e não é isso que aprendemos no Espiritismo. É auxiliar sempre com amor, não com o dedinho apontado para o outro. Vamos continuar. Durante esse tempo em que seus instintos dormitam, ele é mais flexível e por isso mesmo mais acessível às
impressões que podem modificar sua natureza e fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa dos pais. O espírito veste, pois, por um tempo a roupagem da inocência. E Jesus sabe dessa verdade quando, apesar da anterioridade da alma, toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade, né? Então, antes dos 7 anos, a criança é verdadeiramente criança, pura e simples. Dificilmente é o contrário, já demonstra tantas dificuldades. E é por isso que Jesus a escolheu como modelo de pureza e simplicidade. É isso, meus amigos. Então, vamos ver o que podemos usar do aprendizado de hoje, da palestra do Evangelho segundo o Espiritismo, e o que podemos aplicar durante a semana que vai se iniciar. Fiquem com Deus e até breve, se Deus quiser. Queridos irmãos, vamos pedir a Deus e a Jesus que abençoe esse nosso encontro para falar, para ler e refletir um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos por Allan Kardec e dar continuidade ao nosso estudo. Estamos no livro 3º, capítulo 2, Lei de Adoração. E vamos retomar a primeira pergunta do item 4 da prece. Pergunta 658. A prece é agradável a Deus? A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. A prece do coração é preferível à que podes ler, por mais bela que seja, se a leres mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando é proferida com fé, com fervor e sinceridade. Não creiais, pois, que Deus seja tocado pelo homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que a sua prece represente um ato sincero de arrependimento e de verdadeira humildade. Vejam que nessa primeira pergunta que Kardec faz e a resposta dos Espíritos, que é uma bênção para nós, traduz, nos mostra o quanto, independente do nosso caráter, podemos nos voltar para Deus e sinceramente rogar, pedir ajuda, agradecer. Vejam que importante é a criatura podendo conversar, dialogar com o próprio Criador. Não deixemos nunca de praticar essa prece, de fazê-la sinceramente, seja pelas palavras saídas do coração, seja por leituras até, mas que sejam sentidas as palavras que a gente diz, mesmo na prece muitas vezes decorada, que possamos colocar ali todo o nosso sentimento, pois é isso que vai chegar até Deus, nosso Pai, que nos conhece a cada um profundamente, intimamente. Vamos a mais uma pergunta de Allan Kardec. 659. Qual é o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Pela prece, podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. 660. A prece torna o homem melhor? Sim,
porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. É um socorro jamais recusado quando pedimos com sinceridade. 660A. Kardec pergunta: como se explica que certas pessoas que oram muito sejam, apesar disso, de muito mau caráter, ciumentas, invejosas, implicantes, faltas de benevolência e de indulgência, que sejam até mesmo viciosas? O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas julgam que todo o mérito está na extensão da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. A prece é para elas uma ocupação, um emprego do tempo, mas não um estudo de si mesmas. Não é o remédio que é ineficaz nesse caso, mas a maneira de aplicá-lo. 661. Kardec pergunta: pode-se pedir eficazmente a Deus o perdão das faltas? Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não o obtém se não mudar de conduta. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Até aqui, meus irmãos amados, quanto a luz, quanto ensinamento, que possamos, até nesse momento em que nos dispomos a conversar com Deus, possamos ter mais lucidez, e seja de que forma for, ou para que fim for, seja para louvar, pedir ou agradecer, que possamos fazer com o coração e lucidez, sabendo que o Pai nos ouve, nos vê, e não nos pede perfeição, mas sim a luta para combatermos os nossos próprios defeitos morais, nossas mazelas, nosso orgulho, egoísmo, vaidade e tantas outras que nos tornam amargos, que nos tornam pessoas não boas de ficar perto. Que vibrações será que estamos ali exalando? Onde vamos? Qual é a nossa atmosfera? A atmosfera que nos envolve? Será que é daquele Filho de Deus, reconhecido das suas imperfeições e que luta para combatê-las lucidamente, sempre agradecendo a Deus cada oportunidade, sempre pedindo força, sim, porque precisamos, e acima de tudo, louvando, reconhecendo a infinita grandiosidade, benevolência de Deus, onipotência, onisciência. Então, que possamos aprender com esse livro maravilhoso. Dando continuidade, vamos lá, Kardec faz a seguinte pergunta: pode-se orar utilmente pelos outros? O espírito daquele que ora está agindo pela vontade de fazer o bem. Pela prece, atrai a ele os bons espíritos que se associam ao bem que deseja fazer. Olha a bênção de orar pelo próximo. E aí vem uma nota de Allan Kardec. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites de nossa esfera corpórea. A prece
por outros é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar os bons espíritos em auxílio daqueles por quem pedimos, a fim de lhes sugerirem bons pensamentos e lhes darem a força necessária para o corpo e para a alma. Mas ainda nesse caso, a prece do coração é tudo e a dos lábios não é nada. 663. As preces que fazemos por nós mesmos podem modificar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Vossas provas estão nas mãos de Deus, e há as que devem ser suportadas até o fim, mas Deus leva sempre em conta a resignação. A prece atrai a vós os bons espíritos que vos dão a força de as suportar com coragem. Então, elas vos parecem menos duras. Já o dissemos, a prece nunca é inútil quando bem feita, porque dá força, o que já é um grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Sabes disso? Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao sabor de cada um, porque aquilo que é um grande mal do vosso ponto de vista mesquinho, para a vossa vida efêmera, muitas vezes é um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, de quantos males o homem é o próprio autor por sua imprevidência ou por suas faltas? Ele é punido no que pecou. Não obstante, os vossos justos pedidos são em geral mais escutados do que julgais. Pensais que Deus não vos ouviu porque não fez um milagre em vosso favor, quando, entretanto, vos assiste por meios tão naturais que vos parecem o efeito do acaso ou da força das circunstâncias. Frequentemente, ou o mais frequentemente, Ele vos suscita os pensamentos necessários para sairdes por vós mesmos do embaraço. Que bênção essa resposta dada a Kardec e a todos nós. Que possamos confiar em Deus e diante das provas não pedir a Deus que as retire, porque precisamos delas, mas sim que nos dê força e coragem para enfrentá-las, a suportar e assim vencê-las. 664. É útil orar pelos mortos e pelos sofredores, pelos espíritos sofredores, e nesse caso, como podem as nossas preces lhes proporcionar consolo e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de fazer dobrar-se à justiça de Deus? A prece não pode ter o efeito de mudar os desígnios de Deus, mas a alma pela qual se ora experimenta alívio, porque é um testemunho de interesse que se lhe dá, e porque o infeliz é sempre consolado quando encontra almas caridosas que compartilham as suas dores. De outro lado, pela prece provoca-se o arrependimento, desperta-se o desejo de fazer o necessário para se tornar feliz. É nesse sentido que se pode abreviar a sua pena, se do seu lado ele contribui com a sua boa vontade. Esse desejo de melhora, excitado pela prece, atrai para o espírito sofredor os espíritos melhores que vêm esclarecê-lo, consolá-lo e dar-lhes esperança. Jesus orava pelas ovelhas transviadas. Com isso vos mostrava que sereis culpados se nada fizerdes pelos que mais necessitam. Então, nossas preces sempre para os espíritos sofredores, para aqueles que já desencarnaram, para todos. 665. Que pensar da opinião que rejeita a prece pelos mortos,
por não estar prescrita nos evangelhos? O Cristo disse aos homens: amai-vos uns aos outros. Essa recomendação implica a de empregar todos os meios possíveis de testemunhar afeição aos outros, sem entrar, por isso mesmo, em nenhum detalhe sobre a maneira de atingir o objetivo. Se é verdade que nada pode desviar o Criador de aplicar a justiça inerente a Ele mesmo a todas as ações do Espírito, não é menos verdade que a prece que lhes dirigis em favor daquele que vos inspira a afeição é para este um testemunho de recordação que não pode deixar de contribuir para aliviar os seus sofrimentos e o consolar, desde que ele revele o mais leve arrependimento, e somente então será socorrido. Mas isso não o deixará jamais esquecer que uma alma simpática se ocupou dele e lhe dará a doce crença de que a sua intercessão lhe foi útil. Disso resulta necessariamente de sua parte um sentimento de afeição por aquele que lhe deu essa prova de interesse e de piedade. Por conseguinte, o amor recomendado aos homens pelo Cristo não fez mais do que aumentar entre eles e ambos obedeceram à lei de amor e de união de todos os seres, lei divina que deve conduzir à unidade, objetivo e fim do Espírito. E a última pergunta deste item 666: podemos orar aos Espíritos? Podemos orar aos bons Espíritos como sendo os mensageiros de Deus e os executores de seus desígnios, mas o seu poder está na razão da sua superioridade e decorre sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Eis porque as preces que lhes dirigimos só são eficazes se forem agradáveis a Deus. Então, com relação a esse capítulo 2, Lei de Adoração, e a esse item em especial sobre a questão da prece, Kardec nos esclarece e nos ilumina com suas palavras com relação a esse ato, que deve ser um ato constante em nossas vidas, que todo dia possamos reservar um momento para esse encontro com Deus com uma lucidez maior, que possamos fazê-lo sempre da melhor forma, com sinceridade, pedindo por nós mesmos, por todos aqueles que ombro a ombro se encontram conosco nesta reencarnação, por todos aqueles que partiram, ligados a nós pelos laços do amor ou da dor, pois todos somos irmãos em Cristo Jesus. E para finalizar, nós vamos ler aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 27, Pedi e obtereis, o item 23, que é o último deste capítulo, que se chama Aventura da Prece, uma mensagem dada por Santo Agostinho, Paris, 1861. Vinde, todos vós que desejais crer, acorrem os espíritos celestes e vêm anunciar-vos grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos distribuir os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis como a fé beneficia o coração, eleva a alma ao arrependimento e à prece. A prece, como são tocantes as palavras que se desprendem dos lábios na hora da prece, porque a prece é o orvalho divino que suaviza o excessivo calor das paixões. Filha predileta da fé, leva-nos ao caminho que conduz a Deus.
No recolhimento e na solidão, encontrai-vos com Deus, e para vós o mistério se desfaz, porque Ele se revela. Apóstolos do pensamento, a verdadeira vida se abre para vós. Vossa alma se liberta da matéria e se lança pelos mundos infinitos e etéreos que a pobre humanidade desconhece. Marchai, marchai pelos caminhos da prece e ouvireis a voz dos anjos. Que harmonia! Não são mais os ruídos confusos e as vozes gritantes da terra. São as liras dos arcanjos, as vozes doces e meigas dos serafins, mais leves que as brisas da manhã, quando brincam nas ramagens dos vossos arvoredos. Com que alegria então marchais! Vossa linguagem terrena não poderá exprimir jamais essa aventura que vos impregna por todos os poros. Tão viva e refrescante é a fonte em que bebemos através da prece. Doces vozes, inebriantes perfumes, que a alma ouve e aspira quando se lança pela prece a essas esferas desconhecidas e habitadas. São divinas todas as aspirações quando livres dos desejos carnais. Vós também, como Cristo, orai, carregando a vossa cruz para o Gólgota, para o vosso Carvário. Levai-a e sentireis as doces emoções que lhe passavam pela alma, embora carregasse o madeiro infamante. Sim, porque ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada do Pai. Queridos irmãos, queridos amigos, nos despedimos aqui com essa mensagem doce de Santo Agostinho. Que possamos cada um de nós, no momento da prece agora, ter essa consciência, essa lucidez da potência que é para nós estarmos aprendendo e praticarmos a prece, que é essa ligação direta com Deus nosso Pai. Até o próximo encontro.